E depois do desempenho negativo do PT nas eleições municipais, o presidente Lula irá hoje para Fortaleza, a capital do Ceará, para tentar impedir mais uma vitória da direita. Estão na disputa o candidato da sigla, Evandro Leitão, e André Fernandes, do PL. No primeiro turno, Leitão conseguiu pouco mais que 34% dos votos válidos e foi superado por Fernandes, que ultrapassou a marca dos 40%. Para tentar mudar esse cenário, Lula cumprirá agenda na capital, ao lado de Camilo Santana, ex-governador do estado e atual ministro da Educação. Além de Fortaleza, só mais uma capital nordestina terá um candidato petista no segundo turno. Trata-se de Natal, onde o cenário não é favorável para o partido. A candidata da sigla, Natália Bonavides, teve pouco mais de 28% dos votos, contra 44% de seu opositor, Paulinho Freire, do União Brasil. Atualmente, a figura de Lula influencia mais de maneira positiva ou negativa, hein, Silvio? O que será que a saída do Lula ao Ceará vai levar ao candidato em Fortaleza, hein? Não, é negativa, é criptonita. Ninguém quis o Lula no primeiro turno. Isso aí ficou claro. E por onde ele passou, ou o candidato ficou pelo caminho ou chegou em desvantagem no segundo turno. No caso de Natal, começando pelo final aqui, Brown, ela sofre o desgaste da péssima gestão da governadora. A governadora é muito ruim e é um estado que registrou a primeira fuga de um presídio que até fevereiro era chamado de segurança máxima, mas não é mais. Os dois presos, o Tatu e o Querubim, pegaram um alicate, como na Netflix a gente assiste em Hollywood, abriram e saíram andando do presídio de segurança máxima. Tudo bem, ela pode até dizer que não era a gestão imediata dela, mas foi no estado dela. Aliás, no estado que vive as voltas com facções criminosas, ônibus pegando fogo, toque de recolher, um horror. Em relação ao Ceará, o que a gente assiste, além, evidentemente, do desgaste da memória, do recall do que o Lula já representou para a região Nordeste, é também um desgaste de líderes locais. Porque os irmãos Gomes sequer conseguiram fazer prefeitura em Sobral, seu reduto. Não tem mais força. A esquerda dos Gomes não tem força lá. Ele vai levar o Camilo Santana, ministro da Educação, para lá para dizer o quê? Que fechou escolas cívico-militares? Qual foi a grande obra da educação até agora? Inaugurou uma universidade inacabada aqui em São Paulo? Foi isso que aconteceu no estado de São Paulo, região metropolitana. Aliás, Lula foi cobrado por uma aluna porque estava inaugurando tijolo, que a universidade não estava acabada. O que tem de educação para mostrar? Nada. Ele vai tentar virar o jogo lá contra um candidato que é do PL, o André Fernandes, e que fez uma campanha não diretamente contra o PT, mas mostrando que o prefeito que tentava a reeleição e perdeu, ficou fora do segundo turno, era ruim de serviço, o tal do Sarto. Deu certo. Vamos ver para onde que vão os votos do prefeito ruim de serviço. Eu acho que tendem a migrar para a própria esquerda, mas lá o cenário não é tão favorável não, Brown, eu repito. Eu acho que o PT, mesmo que obtenha algum sucesso em algumas cidades, talvez o que reste dessas 52 cidades, ele já é um grande derrotado, e o Lula é um grande derrotado. Ninguém quer o Lula, eu repito, é criptonita. Diga, Piotr. O caso de Fortaleza, o Silvio lembrou, por exemplo, da força decadente hoje, que é, por exemplo, os irmãos Gomes, e eu acho que este eleitor, que obviamente no primeiro turno é uma eleição, se a gente lembrar o clássico de se falar, no primeiro turno você vota em quem você quer e no segundo turno você olha para um cenário mais claro, de quem você, por exemplo, para quem não foi para o segundo turno, quem eu rejeito mais, ou seja, índice de rejeição conta muito. Mas eu adicionaria um outro ponto, esse eleitor dos irmãos Gomes lá, ou a parte que ainda resta, é um eleitor hoje muito mais independente. É um eleitor que vai escolher o que é bom para a cidade dele. E aí essa rejeição a tudo que representa o PT, inclusive no Nordeste. Se você lembrou, por exemplo, o que é o crime organizado no Nordeste hoje. A gente fala com muita frequência aqui sobre o PCC, que nasceu nos presídios de São Paulo, e isso é um problema para o Brasil inteiro. Mas você tem facções hoje no Nordeste do país que atuam de forma gravíssima e não vê reação do poder estatal. O PT, que é dominante, ou a esquerda que é dominante nos estados, nos governos estaduais. Não tem como o eleitor olhar para a prefeitura e falar, pô, isso não importa, isso não tem conexão. Claro que tem conexão. Ou seja, se Lula escolheu a Fortaleza, não é por acaso, é porque ele vê que o risco maior é lá.
E, obviamente, que eles têm pesquisas internas também que estão demonstrando isso. Mas o resultado do primeiro turno não é uma pesquisa. É uma demonstração clara de que o PT está perdendo a sua hegemonia ou importância ou a crença do eleitor na região nordeste do país. E Fortaleza pode ser, sim, mais uma derrota para o PT também agora no segundo turno, como já foi no primeiro turno.